Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, CTO, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos do Ministério Segundo o Coração de Deus, todos os do Facebook, do YouTube, com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, irmãos, onde nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo bíblico da palavra. Aqui quem fala, Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar e para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Deus abençoe sua vida, seu lar e sua família nessa noite. E nós vamos estar aqui dando início a mais esse estudo bíblico da palavra, para a glória e honra do nome do Senhor. Nós somos do Ministério Segundo o Coração de Deus. Ministério Segundo o Coração de Deus se localiza na EQNO 5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília. EQNO 5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília. Os cultos são nos domingos, culto da família às 19 horas. Terça-feira, estudo bíblico pela live, toda terça-feira às 19 horas também. Quinta-feira nós temos o culto de cura e libertação às 19h30 e toda terça e quinta nós temos a consagração em nome de Jesus Cristo, amém? Então você que quiser nos fazer uma visita, entre em contato e você vai ser bem-vindo ali no Ministério Segundo o Coração de Deus. Irmãos, vamos dar início a mais esse estudo de toda terça-feira, estudo abençoado, e eu já vou estar colocando aí na sua tela, sem perca de tempo, o tema do trimestre e o tema dessa lição de hoje. Está aí na sua tela. Tema desse trimestre: até os confins da terra, pregando o evangelho
a todos os povos até a volta de Cristo. E a lição número 3 dessa noite de hoje tem como tema missões transculturais no Antigo Testamento. Amém? Então esse é o tema e nós já vamos aqui, sem perda de tempo também, para o texto áureo que eu vou estar colocando aí na sua tela também. O texto áureo está aí, está em Isaías 49, versículo 6. O texto áureo vai dizer: Disse mais, pouco e que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. É bom memorizar isso aí, né? Deus falando ali para o profeta, né? Que representava ali todo Israel também, falando o seguinte, que ele chamou, separou aquela nação para ser luz para os gentios. Quem é gentios, pastor? Gentios é todos aqueles que não são judeus. Amém? Incluindo eu e você. Nós somos gentios, mas nós fomos alcançados também pelo Evangelho. E aí nós já vamos também para a nossa verdade prática. Verdade prática está aí na tela, que diz: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. O amor de Deus, irmãos, para com todas as nações, né? Deve ser o mesmo objetivo de todos que militam. Militar é o quê? É batalhar, né? Porque nós estamos numa guerra. Deus, ele nunca falou, tome o guarda-sol e vá, né, descansar, não. Deus, ele falou, tomai toda a armadura de Deus, né? Por quê? Porque nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, mas o general de guerra é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dito isso, nós já vamos para a leitura bíblica. Leitura bíblica que você vai estar lendo está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, versículo 9, versículo 17 ao 22 e Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Amém? Então é importante ler, né, fazer a leitura bíblica em casa. Amém? Porque aqui nós vamos aqui ganhar um tempo, né, e não vamos estar lendo. Mas em casa é muito importante você estar aí por dentro, né, do tema que vai ser estudado. Mandar um alô aí para minha família, que Deus abençoe toda a minha família. Já estão todos reunidos, né? Também assistindo esse estudo bíblico, e você que for entrando aí, que Deus abençoe sua vida também, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós já vamos aqui também para a apresentação da lição. Está aí a apresentação da lição, que temos aqui 3 objetivos, irmãos. Primeiro objetivo, identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Demonstrar o amor de Deus para com outras nações. E relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Vamos para a introdução? A introdução diz o seguinte: na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Serepta, e a ida do profeta Jonas a Nínive. Então, irmãos, nós vamos basear essa lição ali no relato, né, de Elias, onde Elias ali ele visita aquela viúva, a viúva de Serepta. E também no chamado ali do profeta Jonas, né, no relato ali do profeta Jonas, que é muito famoso, todos conhecem também. E aqui continua dizendo: e finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade e a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Aqui eu destaquei, está em vermelho, a palavra alianças. Por que aliança, irmão? Sabemos que existia a antiga aliança e a nova aliança. Hoje em dia nós vivemos a nova aliança. Quando Jesus Cristo ele estava ali na última Santa Ceia com os seus discípulos, ele falou: este é o meu corpo que é dado por vós, esse é o meu sangue também que é dado por vós, né? Fazer isso em memória de mim.
E Jesus Cristo, ele cita ali a nova aliança. Ele fala, essa nova aliança é uma aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Então nós vivemos a nova aliança. O que é que nós podemos destacar aqui também sobre alianças? Que Deus é um Deus de alianças, né? Tem até um louvor que diz isso, Deus de aliança, Deus de promessas. Irmãos, e nós podemos dizer que as promessas de Deus são asseguradas a um povo que tem fé. Então é isso, as promessas de Deus é assegurada a um povo que tem fé. Deus, ele não quebra a sua aliança. Ele não desfaz a sua aliança. Muitas vezes quem desfaz a aliança é o povo, né? É o povo que quebra a aliança, é o povo que desfaz a aliança. Mas Deus não. Deus, ele não desfaz a aliança. Mas as promessas dele estão asseguradas àqueles que têm fé. Para você viver as promessas de Deus, você tem que ter fé. Para você viver a aliança de Deus, você tem que ter fé. Às vezes, as pessoas estão querendo terceirizar a sua fé. Ou seja, as pessoas muitas vezes querem depender da fé de um pastor, da fé de um irmão, da fé de outros crentes, né, outros evangélicos. Mas não pode ser assim, irmãos. Você tem que ter a sua fé. A Bíblia fala, né, o meu justo, ele viverá pela fé. Mas não é a fé do irmão, não é a fé do pastor, é pela sua fé. Cada cristão, cada crente, irmãos, tem que viver a sua fé e não terceirizar, né? Não querer que outros busquem para si, né? Não querer que outros creiam, outros orem, outros jejuem para si, não. Você mesmo tem que ser responsável pela sua espiritualidade, pela sua vida espiritual. Costumamos sempre lembrar que a salvação, ela é individual. A busca espiritual também, a busca pela nossa vida espiritual, ela é individual, irmãos. Cabe a mim e a você buscarmos pela nossa vida espiritual. Sempre lembramos também a passagem, né, das 10 virgens. 5 eram nécias e 5 eram prudentes, né? As prudentes tinham ali azeite e tinham azeite de reserva, azeite de sobra, mas as nécias não guardavam azeite de reserva, né? Então vai dizer que chegou o noivo. Quando o noivo chegou, essas 5 virgens imprudentes, elas foram pegas desprevenidas, elas foram pegas desapercebidas. E ali depois elas quiseram usar o azeite, né, das que tinham ali, das virgens prudentes, e as virgens prudentes falou: não posso te dar o meu azeite, porque senão vai faltar para mim e para você. Isso mostra o quê? A nossa responsabilidade individual de buscar pela nossa vida espiritual. Amém? Dito isso, nós já vamos prosseguir aqui e eu vou estar colocando o tópico 1 na sua tela. Está aí o tópico 1, que tem como título: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Então, pelo título, nós já aprendemos isso, que Israel, ele foi um povo escolhido para quê? Para um propósito missionário. Esse povo, ele não foi escolhido apenas para ser abençoado. Este povo foi escolhido com o propósito de espalhar sobre Deus, né? De espalhar o evangelho, irmãos. De pregar a outras nações também. É um povo que tem um chamado missionário, um chamado sacerdotal e missionário. E no subtópico 1, nós temos como título: O plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Está vendo aí o chamado do povo de Israel? Eles tinham chamado de serem testemunhas de Deus, ou seja, um povo que foi chamado para ser missionário. Agora eu destaquei, que eu quero estar lendo aqui a primeira referência contigo nessa noite, eu destaquei aqui, que está em vermelho, o seguinte: o Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos. Irmãos, é maravilhoso saber que nós temos um Deus que tem um plano sobre a mim e sobre a sua vida desde a eternidade. Quando fala aqui de tempos antigos, nós sabemos que o nosso Deus, ele não vive no tempo, né? Ele é atemporal, ele não depende do tempo.
é como se para Deus fosse um eterno presente. Para Deus é como se fosse um eterno presente. A Bíblia fala que ele anuncia o fim desde o começo. Ou seja, ele sabe de todas as coisas antes mesmo das coisas acontecerem. E o maravilhoso de tudo isso é que ele projetou um plano para mim e para você desde a eternidade. Eu costumo entender, irmãos, que o nosso Deus, ele sonhou comigo e com você desde a eternidade. Nosso Deus não é um Deus que estava ali, sem fazer nada, né? Pensando no que fazer. Aí de repente ele pensou, já sei, vou inventar o ser humano. Já sei, eu vou criar o ser humano. Não, irmãos. Nosso Deus, ele não é um Deus assim, né? Nosso Deus é um Deus que sabe de todas as coisas, tem todo o conhecimento desde a eternidade, ou seja, desde sempre. Desde sempre, irmãos. Então eu entendo que desde sempre ele sonhou comigo e com você. Desde sempre ele me escolheu e escolheu a você também. E desde sempre ele projetou um plano sobre a minha e sobre a sua vida. O salmista, né? O salmista diz o seguinte, que o nosso Deus, no Salmo 139, ele vai dizer que o nosso Deus, ele já escreveu todos os nossos dias, sem que nenhum dia ainda das nossas vidas existisse. Mas ele já tinha escrito todos os nossos dias, sem nenhum dia da nossa vida existir, ele já tinha escrito. Ele já tinha escrito um livro, já tinha colocado a nossa história no livro, né? A minha história e a sua história, irmãos. Então isso é maravilhoso para as nossas vidas. Quero estar cumprimentando aqui nessa noite a nossa irmã Liette. Prazer em ver, alegria, né? Em ver a irmã Liette aí na live também. E Deus já abençoe aí também nosso irmão Rodrigo. Deus abençoe o irmão Rafael e toda a família, né? O pai da irmã Liette, toda a família também. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, nossa irmã em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, Deus ele já tinha preparado para mim e para você todos os nossos dias, sem que os nossos dias ainda existissem. Agora, é interessante. Então, ele escreveu uma história sobre mim e sobre você. Agora, sou eu e você é que decidimos se nós vamos viver essa história com ele ou não. Porque Deus ele não tirou o nosso direito de escolha, né? Você pode escolher ter uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Você pode escolher viver a história que Deus escreveu para você, ou você, né, praticamente ali tomar a caneta de Deus e escrever a sua própria história. Como que você pode escrever a sua própria história? Fazendo as suas escolhas, irmãos, sem a direção de Deus. Quando você faz as suas escolhas sem a direção de Deus, você vive a sua própria história. É como se você reescrevesse a sua história e não aceitasse a história que Deus escreveu para você. Quando nós fazemos nossas escolhas erradas. É quando a Bíblia diz que nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento. E a Bíblia fala em Provérbios 3, versículo 5. Confie em Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Tá vendo que você pode viver uma vida sem Deus? Então, dito isso, nós já vamos ler aqui a nossa primeira referência para que reforçar o que nós estamos falando. Eu gosto muito desse versículo que eu vou colocar aí na tela para os irmãos. Eu acho muito bonito esse versículo. Tem uma tradução que eu acho mais bonita ainda, né? Mas vamos ler nessa mesma que está aí na sua tela. Diz assim, ó, Isaías 25, versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Olha só, irmãos. Aqui o profeta está exaltando a Deus, né? Exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Ou seja, ele estava reconhecendo que Deus estava fazendo maravilhas na vida dele. Agora olha só que interessante. No finalzinho diz assim, ó, os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Maravilhoso, né, irmãos? Boa noite, irmã Nilde Vila Nova. Que Deus abençoe nossa irmã Nilde também, em nome de Jesus Cristo. Então olha só, irmãos, teus conselhos antigos, ou seja, os seus planos antigos são verdade e firmeza. A história que Deus escreveu sobre a minha e sobre a sua vida, ela é verdade. E ela se cumpre, irmãos. Não tem como não se cumprir porque é verdade. Agora, quando fala seus conselhos antigos, eu entendo que esses conselhos, eles foram estabelecidos desde sempre. Desde a eternidade, desde sempre. Então nós temos que agradecer a Deus por isso. E viver o que Ele planejou para mim e para você.
Não tem como dar errado se nós estivermos na direção de Deus. Não tem como dar errado se a nossa vida estiver entregue a Deus. Só tem como dar errado se nós escolhermos viver a nossa própria vida separada de Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Dito isso, já podemos prosseguir. Vamos prosseguir para o subtópico 2, que está aí na sua tela. Subtópico 2, a falha de Israel. Então aprendemos no subtópico 1, que Israel ele foi chamado para ser um povo missionário. Irmãos, as outras lições estão salvas, viu? Estão salvas no Facebook, no YouTube. Então quem perdeu as lições anteriores, pode ir ali, né? Assistir no Facebook, no YouTube, porque uma lição complementa a outra. Deus abençoe também nosso irmão Jesuíno, nosso levita Jesuíno. Deus abençoe toda a família em nome de Jesus. Então, irmãos, você pode assistir, né, no YouTube, no Facebook, as lições anteriores, tá bom? E esse subtópico 2, ele complementa o subtópico 1. No subtópico 1, nós aprendemos que o povo de Israel foi chamado para ser um povo missionário. E aqui diz, ó, os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação e ser testemunhas para Deus. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. O que é importante ser dito aqui, irmãos? Deixa eu só beber uma aguinha. Nossa diaconisa Daniele, né, está aí também. Deus abençoe a diaconisa Daniele, irmão Jonatas, irmão Vitor e irmão Samuel, né, que acompanham sempre juntos aí. Deus abençoe toda a família em nome de Jesus. Então o que é que nós podemos destacar aqui? Os israelitas, o povo de Israel, eles se contaminaram com religiões pagãs, ou seja, eles acabaram se tornando idólatras e eles também caíram muito em pecados morais, pecados sexuais, pecados morais. Caíram no pecado da avareza, caíram no pecado, né, da ganância, caíram no pecado da murmuração. Ou seja, nós podemos dizer que as 3 áreas onde nós somos atacados, a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, nessas 3 áreas eles caíram. E aqui vai dizer que quando eles caíram, eles deixaram de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que se a gente se render ao pecado, assim como Israel foi chamado para ser um povo missionário, nós fomos chamados também para sermos missionários de Deus na nova aliança. Mas se nós nos rendermos ao pecado, nós corremos o risco de deixar de lado a vocação de sermos testemunhas de Deus. Por quê? Porque nós não vamos ter, né? Nós não vamos ter aquela autoridade para pregar a palavra. Porque a nossa vida não vai condizer com aquilo que nós pregamos. E também, se a gente se render ao pecado, fatalmente nós vamos desistir de pregar a palavra de Deus, de fazer a obra do Senhor, de evangelizar, de fazer o ID. Aquele povo deixou de lado a sua vocação. Muitas vidas já deixaram de lado a sua vocação. Vocação de serem filhos de Deus, vocação de serem profetas de Deus, vocação de estarem pregando a palavra, fazendo a obra do Senhor. Muitos deixaram a sua vocação para quê? Para se entregar de vez para o pecado. Então esse é o perigo do pecado também. O perigo do pecado, irmãos, é nós não vivermos o plano de Deus para nós e também não fazermos a vontade de Deus, alcançando outras vidas também. Então, além de nós perdermos a nossa salvação, nós vamos deixar de ser ferramenta de Deus para outras vidas. Quantos pregadores? Nós fazemos o evangelismo, né? Quantos pregadores não desistiram do seu chamado, se entregaram de uma vez para o pecado? Quantos pregadores, quantos evangelistas, quantos obreiros, quantos levitas, quantos músicos não deixaram de tocar para Deus, de tocar louvores a Deus, entoar louvores a Deus, e agora estão aí no mundão, deixaram a sua vocação, enterraram os seus talentos. Isso é o perigo do pecado. O pecado, ele desanima. O pecado, ele enfraquece. O pecado, ele esfria. E para pregarmos a palavra de Deus, nós temos que estar na unção do Espírito Santo. Nós temos que estar fervorosos
porque senão não vai ter efeito nenhum. Conheço muito exemplo, os irmãos também conhecem exemplos de pessoas que eram diáconos, que eram obreiros, que faziam a obra do Senhor e se desviaram da obra por algum motivo, né? Não voltaram mais para a obra e hoje em dia não conseguem nem ganhar mais vidas para Jesus. Isso acontece muito, temos vários testemunhos sobre isso. E aqui eu destaquei também no finalzinho, irmãos, para nós encerrarmos esse subtópico, ó. Finalzinho aqui em vermelho. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para as outras nações. Então, mesmo Israel falhando, outras nações também foram alcançadas também. Olha só o que eu quero colocar, o versículo que eu quero ler para os irmãos. Olha só. Romanos capítulo 11, versículo 11. Olha só que interessante, irmãos. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aqui essa passagem está falando de quem? Está falando sobre a nação de Israel. Está falando sobre o povo de Israel. E eu vou repetir aqui para os irmãos entenderem. Ó. Aqui está falando sobre o povo de Israel. Então, Romanos 11:11 diz assim, ó, digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda, ou seja, pela queda de Israel, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Então, Jesus ele falou, Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, mesmo que muitos de Israel caíram e deixaram de crer, muitos gentios foram alcançados por aquilo que Israel pregava. Às vezes os próprios judeus, né, deixaram de crer ali, caíram em algum momento, mas os gentios foram alcançados e creram na pregação. E aí é onde a palavra fala, e todos aqueles que creram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, que é pela fé. Agora os irmãos podem perguntar, pastor, quer dizer que Israel caiu definitivamente? O povo de Israel, a nação de Israel não tem mais volta, não tem mais redenção? Não, irmãos. A palavra de Deus não diz isso. Olha só no versículo 12. Ó. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Tem uma promessa de restauração sobre o povo de Israel. Deus ele prometeu que nunca desistiria de Israel. Deus ele prometeu que ele restauraria o povo de Israel. Mas é tudo pela fé. Assim como os gentios creram, é necessário que o povo de Israel venha a crer também. Até hoje existem muitos judeus que não creem, né, que Jesus Cristo é o Messias. Tem muitos judeus que ainda estão esperando a vinda do Messias, que não reconhecem que o Messias já veio. Mas, irmãos, ainda vai ter muitos judeus que vão se converter. Já tem muitos que são judeus messiânicos, que creem em Jesus Cristo. Mas tem outros que vão vir a crer ainda. Então esse versículo diz o seguinte, ó, se a sua queda já nos trouxe benefício, imagine a sua plenitude. Se a queda de Israel já nos abençoou, imagine, irmãos, a redenção de Israel. Imagine a plenitude de Israel. Nosso irmão Jonatas está comentando aí, né? Israel é o testemunho para os demais povos. É isso mesmo, irmãos. É sobre isso que a lição está falando, né? Israel é testemunho para os demais povos. E como que nós podemos aplicar isso nos dias atuais? Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia chegou para Abraão, Deus, né, chegou para Abraão e falou, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Eu te multiplicarei, as suas descendências serão mais do que as estrelas dos céus, serão mais do que as areias do mar. A sua descendência será numerosa. Você será pai de muitas nações. E todas as nações serão abençoadas através de ti. Isso foi chamado de Abraão. E aí Deus falou mais, ó. Abençoando, eu te abençoarei. E multiplicando, eu te multiplicarei. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte. Que Abraão, quando ele começasse ali, o chamado dele, ele começasse a ser bênção para outras nações também, Deus estaria abençoando ele mais ainda.
É assim na minha e na sua vida. Quando nós cumprimos o nosso chamado, nós somos abençoados também. Quando nós multiplicamos os talentos, Deus ele multiplica nas nossas vidas também. Agora a Bíblia ensina outra coisa interessante. A Bíblia diz que todos que abençoarem Israel serão abençoados. E todos que amaldiçoarem Israel seriam amaldiçoados também. Deus ele falou para Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Mas quem te abençoar será amaldiçoado também. Quem te amaldiçoar, será amaldiçoado também. Então, como que nós podemos aplicar nos tempos atuais? Nos tempos atuais, Israel está em guerra, Israel está combatendo o terrorismo. Minha prima, Cici está aí também. Deus abençoe Cici, em nome de Jesus Cristo. Cici disse que tinha uma dúvida aí, Pode colocar nos comentários. Se eu souber, nós respondemos hoje. Se não souber, a gente pesquisa e responde, numa próxima oportunidade, irmãos, em nome de Jesus. Então, o que acontece, irmãos? Israel, hoje em dia, ele está em guerra. E é incrível como muitas vezes a mídia distorce as coisas. Tem uma mídia aí colocando Israel como o errado da história. Israel, irmãos, não está combatendo o povo inocente da Palestina, não. Israel ele está combatendo terroristas. Terroristas que matam crianças, que decepam cabeças de crianças, que estupram mulheres, que matam jovens. Terroristas que fazem reféns. São esses terroristas que Israel ele está combatendo. Pastor William, mas morre inocente? Irmãos, infelizmente toda guerra morre inocente. Esses terroristas, eles usam pessoas como escudos humanos. Esses terroristas, eles fazem suas bases debaixo de hospitais, debaixo de escolas. Eles se escondem através dos inocentes. Então muitas vezes é inevitável morrer uma vida inocente. Mas a culpa não é de Israel, irmãos. Israel tem que combater esses terroristas, porque esses terroristas estão invadindo o território de Israel e matando pessoas inocentes e sequestrando pessoas inocentes também. Então hoje em dia tem muitos que estão cegos, que não sabem disso. Tem muitos que não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, não sabem que tem que abençoar Israel. E tem uma mídia que está distorcendo toda a história. Então é necessário estudar. Por isso que o estudo bíblico é importante, É necessário estudar, é necessário você entender, conhecer mais sobre a história de Israel. Tem muitos que pensam que o Antigo Testamento não tem validade nenhuma. Tem, irmãos, o Antigo Testamento tem muita coisa para nos ensinar. E o Antigo Testamento nos ensina que todos aqueles que abençoam Israel são abençoados também. É claro que nós temos que orar por todos os inocentes, todas as nações, irmãos. Mas nós temos que entender que Israel, ele foi a nação escolhida para ser abençoada. Então, irmãos, dito isso, já podemos partir para o subtópico 3, A Bíblia também diz para a gente orar por Jerusalém, orar por Israel e torcer pela paz em Jerusalém, irmãos. Então a Bíblia nos ensina isso. Vamos lá, subtópico 3. A contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Não é assim na minha e na sua vida também? Apesar das nossas falhas, quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão, e quando nós não desistimos, irmãos, ainda assim Deus nos torna uma bênção para outras vidas. Porque ninguém é perfeito. A Bíblia fala, se dissermos que não temos pecado, nós nos fazemos de mentirosos. E se a gente insistir que a gente não tem pecados, a gente faz até Deus de mentiroso, A gente está dizendo que Deus está mentindo, se a gente disser que não tem pecados. Mas apesar das nossas falhas, Deus ainda tem o poder de nos tornar bênçãos para outras nações. Quantas pessoas às vezes não se afasta de Deus, não se desvia do Senhor, mas quando se arrepende, quando volta, quando renova sua aliança com Deus, Deus não começa a usar tremendamente? É assim, porque nós temos um Deus que é um Deus misericordioso. Deus não procura pessoas perfeitas, Deus procura pessoas para aperfeiçoá-las para a obra do Senhor. Lá em Efésios 4, versículo 11 em diante vai dizer que Deus, que Ele mesmo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele levantou uns para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, Vai dizer ali, para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas para aperfeiçoá-las na santidade e na obra do Senhor. Então vamos prosseguir aqui, Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, o traduziram em grego, a língua mais usada naquele período,
além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o Salvador do mundo. Tá vendo aí os benefícios que o povo de Israel trouxe para todos nós? Eles traduziram. Nossa irmã Roberta Santos, boa noite, irmã Roberta, Deus abençoe em nome de Jesus. Como está Eloá? Eloá tá melhor, irmãos Marina tá melhor. Que Deus abençoe toda a família em nome de Jesus Cristo. Nosso irmão Roberto, né? Deus abençoe também. Então o que é que acontece, irmãos? Aqui vai dizer que os judeus, eles receberam, preservaram o Antigo Testamento e o traduziram para o grego, a língua mais usada no período de Jesus, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas passagens ali de Daniel, né? Algumas porções do Antigo Testamento foi escrito em aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego, grego koiné, né? Que é um grego comum. Era uma língua muito conhecida naquela época. Então, essa é a herança do povo, né, de Israel, do povo do Antigo Testamento. E aqui vai dizer que eles mantiveram a ideia viva de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Através dos profetas, né, muitas profecias ali do Antigo Testamento já apontavam que um dia Deus ele ia chegar também a outras nações e o povo de outras nações ouviria também a palavra de Deus e responderia a ela. O que eu quero aplicar aqui na minha e na sua vida? Ouvir a palavra de Deus e responder a ela. Não adianta só ouvir. Nossa irmã Camila Souza está aí também, né? Deus abençoe a irmã Camila e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Essa semana nós estamos orando, né? Pela irmã e por toda a família também. É a irmã Camila lá do ministério, né? Porque a foto tá bem pequenininha. Às vezes não dá pra me identificar direito, viu, irmãos? Eu creio que é a irmã Camila lá do ministério. Se não for, me perdoa. Em nome de Jesus Cristo. Porque a foto às vezes não dá pra entender, né? Não dá pra ver direito. Então, meus irmãos, ouvir a palavra e responder a ela. Não basta só ouvir. Jesus Cristo, ele realmente falou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Agora, ouvir na Bíblia tem um sentido mais amplo. Ouvir na Bíblia não é só escutar. Escutar, nós escutamos com os nossos ouvidos humanos, né? Nós escutamos com os nossos ouvidos humanos. Agora, ouvir a irmã Camila mesmo do ministério, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Ouvir na Bíblia, irmãos, quer dizer, sabe o quê? Obedecer. Ouvir é obedecer. Às vezes nós não chegamos para os nossos filhos e falamos para ele: ah, esse menino não me ouve. Esse menino não me ouve. Eu falo e esse menino não me ouve. Tá vendo que ouvir é diferente de escutar? Com certeza os nossos filhos nos escutam. Quando a gente briga, né? Geralmente a gente briga até... quando a gente briga, a gente fala alto. A gente até grita com os nossos filhos, né? Menino, vem cá. Então, irmãos, eles escutam com certeza. Mas muitas vezes eles não dão ouvidos, né? É o que nós estamos falando. Então, ouvir na Bíblia quer dizer isso. Ouvir quer dizer obedecer. Então aqui eu destaquei isso, ó. Ouviram a palavra de Deus, o povo ouviria, né, a palavra de Deus e responderia a ela. Tem um versículo que eu sempre cito, mas hoje eu quero ler junto com os irmãos. Olha só esse versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Vamos ler o versículo todo? Mas eu quero que os irmãos frisem principalmente na parte B do versículo. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Tiago 1:21, irmãos, olha só o que diz. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em que vós é enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tem uma versão que diz assim, ó: recebei com humildade, aqui está com mansidão, né? Mas tem uma versão que diz: recebei com humildade a palavra que em vós é implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Como que a palavra de Deus vai salvar as nossas almas? A palavra de Deus só vai ter efeito sobre as nossas vidas, só vai salvar as nossas almas quando nós ouvimos com humildade. Ouvir com humildade é o quê? É receber a palavra. Porque às vezes, irmãos, a palavra de Deus é dura. Às vezes a palavra de Deus vai nos exortar.
Às vezes a palavra de Deus vai nos confrontar. Nem sempre a palavra de Deus vai ser agradável. Nem sempre. Às vezes nós vamos achar a palavra de Deus desagradável. Por quê? Porque vai nos confrontar. É por causa disso. Aí muitas vezes fere o nosso ego, o nosso orgulho, né? Então, a Bíblia fala: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Receber com humildade é não endurecer o coração, mesmo quando é uma correção. Tem muitas vidas que perdem a bênção. Por quê? Porque não recebem com humildade. Porque ficam até mesmo com raiva da palavra, da exortação e acabam perdendo a bênção. Amém? Então não podemos deixar isso acontecer comigo e com você. Amém? Então, dito isso, nós já podemos avançar para o subtópico 2, irmãos. Subtópico 2 não, perdão, tópico 2. Que diz assim: o amor de Deus para com outras nações. Subtópico 1 do tópico 2. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Serepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Eu quero só lembrar os irmãos, eu estou fazendo um resumo, viu, irmãos? Nós estamos fazendo um resumo da revista. Então, os irmãos que estão acompanhando a revista, às vezes pode pensar assim: nossa, onde o pastor está lendo que eu não estou achando? É porque a gente faz um resumo, irmãos. A gente faz um resumo, mas tem tudo aí na revista, amém? Nós não estamos lendo, né, a lição toda para a gente aqui economizar um pouco de tempo, né? Mas tem tudo aí na revista. Então, o que eu destaquei aqui? Deus mantinha os seus olhos em todas as nações. Vamos para mais uma referência bíblica aqui. Deus mantinha os seus olhos, né, sobre todas as nações. Olha só o que a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E aqui também Hebreus 4, versículo 13. Ó. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O que nós podemos dizer? Que nada escapa aos olhos de Deus. Nada escapa. Nosso pior erro é achar que Deus não está vendo, né? Às vezes, na frente das pessoas, nós mantemos ali um bom comportamento. Mas quando não tem ninguém nos vendo, irmãos, como que nós estamos agindo? A Bíblia fala de caráter. E o que é caráter? Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo. Reputação é aquilo que nós somos quando as pessoas estão nos vendo, né? Ah, aquele ali tem uma boa reputação. Por quê? Porque nós mantemos uma boa aparência diante das pessoas, né? Mas caráter é aquilo que nós somos no secreto. Aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo. Caráter tem a ver com temor ao Senhor também, né? Então, quando nós mantemos, irmãos, nossa fidelidade a Deus, mesmo quando ninguém está nos vendo, nós podemos dizer que Deus, ele já moldou o nosso caráter. Se nós não fazemos isso, nós ainda precisamos ter um caráter trabalhado por Deus. E aqui eu quero só trazer mais um ensinamento através desse tópico. Aqui diz, ó, que Deus mantinha os seus olhos em todas as nações e povos, né? Aqui no Provérbios 15, 13, nós vimos que Deus, ele está com seus olhos sobre todos, contemplando os maus e os bons. E se os irmãos forem lá para Salmos, capítulo 115, deixa eu ver se falhou a memória agora, Salmo 115. Salmo 115 vai falar dos deuses falsos, né? Vai falar das imagens de escultura. Ali começa dizendo, ó, o Deus deles é prata, é ouro, né? O Deus deles é gesso, são deuses feitos de gesso. Ou seja, tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam. E ele vai dizer, ó, torne semelhantes a eles, ou seja, as imagens, torne semelhantes a esses deuses falsos, aqueles que o adoram. Ou seja, aqueles que adoram deuses falsos se tornam semelhantes aos deuses falsos.
Aqueles que adoram ídolos se tornam semelhantes a ídolos. Como assim, pastor William? A Bíblia fala que eles têm olhos, mas não veem. Quem adora ídolos ainda está cego espiritual, né? Tem pés, mas não andam, ou seja, não consegue caminhar espiritualmente. Tem boca, mas não fala, ou seja, a sua pregação não vai ter efeito nenhum, porque está adorando o ídolo falso. Tem mãos, mas não apalpam, ou seja, suas mãos, as obras das suas mãos não vai valer de nada. Isso é um discernimento espiritual que Deus me deu, né, irmãos? Agora é interessante também, que fala que esses deuses falsos têm olhos, mas não veem. Então é muito bom, né? É muito conveniente adorar um Deus assim, um Deus que não vê nada. Por que muitas pessoas escolhem adorar imagens, ou adorar deuses falsos? Porque esses deuses têm olhos, mas não veem. Então não vai ver quando as pessoas pecam, não vai ver quando as pessoas erram. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso Deus tem olhos, e os olhos dele são como chamas de fogo. Ele nos enxerga, né? E Deus também, e nosso Deus, ele tem boca e fala, e muitas vezes ele diz: assim diz o Senhor. Não é verdade, irmãos? Nosso Deus é o Deus verdadeiro. E nós temos que adorar o nosso Deus verdadeiro. Amém? Dito isso, vamos passar para o subtópico 2. Subtópico 2, vamos falar um pouquinho aqui sobre Elias, né, a viúva de Serepta. A viúva de Serepta e o profeta Elias. Serepta é uma antiga cidade fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Serepta, à casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e o seu filho morreriam logo depois. Mas quando a viúva obedeceu à palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. A mãe do menino falou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Irmãos, hoje aqui eu quero trazer um ensino abençoador para mim e para a sua vida. Olha só, aqui vai dizer que a viúva obedeceu a palavra de Elias e foi abençoada com o milagre da botija. Ou seja, irmãos, ela obedeceu a palavra do profeta. Tem muitas pessoas que falam assim: não tem que obedecer o homem não, só tem que obedecer a Deus. Meu negócio é com Deus, não é com o homem. Isso é mentira, nosso negócio é com Deus e com as pessoas que Deus levanta nessa terra também. Deus levanta profetas, pastores, evangelistas, irmãs do círculo de oração, irmãos do círculo de oração, obreiros consagrados, né? Homens e mulheres de Deus. Deus levanta nessa terra. E aí, irmãos, tem uma frase da Bíblia também que nosso Senhor Jesus Cristo falou. Jesus Cristo falou assim: profeta de casa não tem honra, né? O profeta não tem honra na sua própria casa. Então, às vezes, as pessoas não acreditam, não creem no profeta de casa. Nas igrejas, às vezes, não acontece muito isso. Às vezes tem um pastor da igreja ali, tem uns irmãos da igreja, né, usados por Deus, mas as pessoas não botam muita fé. As pessoas não dão muita credibilidade, né? Às vezes esperam um profeta de fora vir trazer uma profecia. Às vezes quando anuncia um pastor de fora, um profeta de fora, aí as pessoas até muitas vezes aqueles que não vão para a igreja, os visitantes, né? Pessoas que veem ali no anúncio, num cartaz, um profeta de fora que revela, aí as pessoas vão: opa, vou lá que vai ter um profeta. Mas às vezes não dá crédito ao profeta de casa. Agora, olha só o que a palavra do Senhor vai dizer. Olha só que interessante o que a palavra do Senhor vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Isso aqui é forte, irmãos, olha só. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus. Olha só, é para crer em Deus. E estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tá vendo, irmãos? Aqui nós desmistificamos essa história, né? Que só, não, meu negócio é só com Deus, só acredita em Deus. Não. Aqui a palavra falou: crede em Deus, estareis seguros. Crede também nos seus profetas e
prosperarei. Irmãos, Deus, ele levanta profetas nessa terra. E quando você dá crédito àquilo que sai da boca do profeta, quando é um profeta verdadeiro, né? Não estamos falando de falso profeta, não. Profeta verdadeiro de Deus, quando você dá crédito, você é abençoado. Por que muitas pessoas perdem a bênção? Porque não acreditam naquilo que o homem de Deus está falando. Não acredita naquilo que o homem de Deus está pregando. Muitas vezes, quando o homem de Deus prega uma correção, a pessoa não aceita, endurece o coração, fica com raiva e rejeita. Aí sabe o que acontece? Perde a bênção. Era para ser abençoado, mas aí perde a bênção, porque não acreditou. Acha que o homem está falando da cabeça dele, né? Que o homem inventou da cabeça dele. Mas, irmãos, todo homem de Deus que entregou sua vida para Jesus, que tem o Espírito Santo de Deus, que lê a Bíblia e que ora, e que realmente quer um compromisso sério com Deus, sincero com Deus, este homem, não estou falando só homem, né, da raça, do sexo masculino, não. Estamos falando de todos, homens, mulheres. Todos esses vão ser usados por Deus, irmãos. Vão ser usados por Deus, vão ser ferramentas de Deus. Olha só aqui, ó. O que diz aqui também? A mãe do menino falou, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Então aquela viúva creu em Deus e creu no profeta de Deus. Ela falou, eu sei que a palavra de Deus na sua boca, ela é verdade. E sabe o que aconteceu? Ela foi abençoada. O azeite se multiplicou. Um filho dela tinha morrido ali, mas Deus usou o profeta até mesmo para ressuscitar aquele filho. Por quê? Porque ela creu no profeta. Irmãos, creia nos homens e nas mulheres de Deus que Deus levanta na sua vida. Que você vai ser abençoado, que você vai prosperar, mesmo que seja correção. Creia que você vai ser abençoado. E ali, Deus ele se tornou conhecido àquela estrangeira. Viu que no final, o maior objetivo de Deus são missões? No final, o maior objetivo de Deus é o id, é ser conhecido. Aquela mulher era uma mulher estrangeira. Elias representava Israel. E Elias, o profeta Elias, foi mandado a uma estrangeira. Foi isso que nós falamos aqui no começo. O chamado do povo de Israel é um chamado missionário para chegar a alcançar até nações estrangeiras também, irmãos. Esse é o sentido da lição que nós estamos estudando hoje, né? Comprovado aqui com versículos, porque nós trazemos versículos, porque não tem como, né, dar um estudo bíblico sem a Bíblia, né? O estudo bíblico tem que ter a palavra do Senhor também, amém? Dito isso, nós já vamos aqui prosseguir para o subtópico 3, para nós estarmos encerrando esse tópico e já encaminhando para o final. Subtópico 3, a missão de Jonas em Nínive. Falamos de Elias, agora vamos falar um pouquinho de Jonas. A missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Vamos aqui avançar. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama todos ao jejum e à oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia, o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade toda. Então aqui nós fizemos um resumo, né? Sobre o chamado do profeta Jonas. Todos conhecem a história do profeta Jonas. Ele foi chamado para uma nação, mas era uma nação ímpia. E como era uma nação ímpia, uma nação muito cruel, que matava com requintes de crueldades, né, até mesmo o povo judeu, o profeta Jonas se indignou e não quis ir àquela nação. Não quis ir até aquela nação. Porque o profeta Jonas achava que aquela nação não merecia ser salva. Agora vamos pensar um pouquinho. Se for por conta de merecimento, ninguém merece, irmãos. Quem é que é salvo por merecimento, né? Na verdade, ninguém é salvo por merecimento. E às vezes nós corremos o risco de ser assim também. Às vezes nós corremos o risco de achar que só nós devemos ser salvos. Por quê? Porque fazemos a obra, porque oramos, jejuamos, dizimamos, porque vamos à igreja. Aí nós achamos que só nós devemos ser salvos. Às vezes nós corremos o risco, né, de ver ali uma pessoa na rua, largada na rua, às vezes um drogado,
às vezes uma prostituta, ou às vezes um homem cheio de riqueza, né? Um homem que não é drogado, não é prostituta, mas às vezes uma pessoa que é cheia de riquezas, que é rico, mas que não serve a Deus. Aí nós pensamos, essa pessoa não tem que ser salvo. Só quem tem que ser salvo sou eu, porque eu vou para a igreja. Era assim que Jonas pensava também. Jonas pensava, não, só eu que tenho que ser salvo, porque eu sou de Israel. Esse povo é um povo estrangeiro e é um povo pecador. Tá vendo que isso é perigoso? Que nós podemos correr esse risco também? Nossa irmã Valéria Nascimento, Deus abençoe a irmã Valéria e toda a família em nome de Jesus. Então, irmãos, nós podemos muitas vezes ser o Jonas, né? Ter essa sensação de Jonas, achar que outras pessoas pecadoras não devem ser salvas também. Só que Deus quis mostrar que Jonas estava errado, né? Jonas chegou ao cúmulo de ter compaixão até mesmo de uma árvore, né? Um pé de árvore ali, uma plantinha, mas não teve compaixão do povo de Nínive. Só que aí nós sabemos o que aconteceu, veio tribulação, porque muitas vezes Deus ele vai mandar tribulação nas nossas vidas também, para que a gente se coloque na posição. Jonas saiu da posição e Deus enviou o quê? Uma tempestade. Porque Deus, ele envia tempestades para crentes desviados também, irmãos. Muitas vezes precisamos de um despertamento e Deus vai permitir sim tribulações nas nossas vidas. Mas aí Deus usou essa situação para convencer Jonas ali a pregar para aquele povo, até que Jonas mudou seu rumo, se arrependeu, foi a Nínive e acabou pregando. A Bíblia vai dizer que ele pregou ali por 3 dias. E uma coisa interessante, irmãos, a Bíblia diz que ali se converteram 120 mil almas. Então, nós podemos dizer que foi o maior avivamento que já teve, né, relatado. 120 mil almas. Maior despertamento. Maior arrependimento. Mas olha só um fator importante que contribuiu para isso. Ó. Aqui de novo na sua tela. Ó. Aqui vai dizer que o rei ouviu a pregação também. E o rei de Nínive, ele conclamou a todos. Vai dizer que até os animais jejuaram. Conclamou a todos ao jejum. Jejum e oração. Até os animais jejuaram naquela época. Então tá vendo o poder do jejum? Olha, irmãos, aliado o poder da pregação, o poder do jejum e o poder da oração. Teve a pregação, jejum e oração. Tá vendo o poder, irmãos? Por isso nós nunca podemos desprezar a palavra, a pregação da palavra, o jejum e a oração. Porque o que é jejum? Jejum é fome de Deus. Irmãos, jejum é fome de Deus. Jejum aliado à oração é uma ferramenta muito poderosa. Não é só fazer jejum. Se você só fazer jejum, na verdade você está fazendo ali uma dieta, né? Você só está passando fome. O jejum tem que vir acompanhado de oração. E jejum é fome de Deus. Nós vamos deixar de nos alimentar coisas gostosas, saborosas, para nos alimentar de Deus, que é mais saboroso ainda, né? Nosso Deus, ele é maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. Então olha só que interessante. Aqui vai dizer que o povo ele se arrependeu. Através da pregação, do jejum e da oração, o povo se arrependeu. Então o povo parou de fazer aquilo que eles só queriam fazer. Porque, irmãos, a verdadeira liberdade, sabe qual é a verdadeira liberdade? Muitas vezes nós pensamos que a verdadeira liberdade é fazer tudo que nós queremos. Mas não, irmãos, se a gente fizer tudo que a gente quer, nós não somos livres, na verdade nós somos escravos. Escravos de quê, pastor William? Escravos dos próprios desejos. Escravos das próprias vontades. Se a gente fizer tudo o que a gente quer, a gente é escravo dos nossos próprios desejos. Então a verdadeira liberdade é muitas vezes fazer aquilo que nós não queremos. Essa é a verdadeira liberdade. Porque muitas vezes você não vai querer orar. Mas ainda assim você vai saber que você precisa fazer isso, então você vai lá e faz, mesmo sem querer. É igual ao nosso trabalho. Nem sempre nós queremos ir trabalhar, não é verdade? Às vezes acordamos cansados, nem sempre nós queremos trabalhar. Mas nós precisamos trabalhar. Aí nós não vamos do mesmo jeito? Né, irmãos? Então liberdade não é fazer tudo o que quer. Liberdade é fazer tudo o que precisa. É tudo o que precisa ser feito. Essa é a verdadeira liberdade. Tem pessoas que não conseguem fazer tudo o que precisa fazer. Sabe por quê? Porque ainda são escravas das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Essa é a verdadeira liberdade. Quando nós nos arrependemos, nós nos tornamos verdadeiramente livres. Porque nós não vamos fazer tudo aquilo que vem na nossa cabeça, né? Nós vamos fazer aquilo que precisa fazer, nós vamos fazer o certo. Amém? Dito isso, já podemos passar para o último tópico.
Último tópico, tópico 3, está aí na sua tela. Esse aqui vai ser mais rápido, viu, irmãos? Já estamos terminando. Tópico 3, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Subtópico 1, aliança de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Existem alianças condicionais e alianças incondicionais. Vamos aprender um pouquinho sobre essas duas alianças? Está aqui no subtópico 2, ó. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se, em graça, por um juramento irrestrito, a conceder de sua própria iniciativa a bênção para aqueles com quem compactua. Isso eu achei muito forte, irmãos. Então a aliança incondicional é aquela aliança que vem da vontade soberana de Deus. Deus fala, não, eu quero salvar o ser humano e eu vou salvar. Essa é a aliança incondicional. Não depende da vontade do homem. Deus, ele decidiu salvar e ele vai salvar. E aqui falou um negócio forte. Ó. Falou que Deus, ele se obriga. Olha, aqui, irmãos, ó. Obrigando-se em graça por um juramento irrestrito. Deus, ele se obriga, irmãos, a cumprir a sua própria palavra. Isso é muito forte, né? Ninguém manda em Deus, mas Deus, ele mesmo se obriga a cumprir a sua palavra. Sabe o que isso quer dizer? Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Irmãos, você sabia que Deus, ele se obrigou a cumprir as promessas dele sobre a sua vida? Irmãos, Deus, ele se obrigou a cumprir as promessas. Então todas as promessas de Deus na sua vida vai se cumprir, porque ele já decidiu isso. Mas nós falamos aqui que tem dois tipos de aliança. A incondicional, mas tem a condicional também. A condicional vou colocar aí na sua tela agora. A aliança condicional é uma proposta de Deus. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo desde que, olha, irmãos, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições preciosas em caso de não cumprimento. Então a aliança condicional é aquela que Deus decidiu. Agora a aliança condicional depende, sabe de quê, irmãos? Depende também da nossa obediência. Depende também da nossa vida com Deus. A Bíblia fala que Deus, ele fez um concerto com o ser humano. Deus, ele fez um concerto com o ser humano. Pastor William, o que é um concerto? Concerto é como se fosse um contrato. É igual um casamento. Um casamento é um concerto que você faz. É um contrato. E o contrato, os dois cumprem as suas partes, né? Irmãos, tanto o cônjuge, né? Tanto o esposo quanto a esposa, todos prometem ali cumprir a sua parte. Estarei contigo na alegria e na doença, na saúde. Na alegria e na doença? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Então é um concerto, é um contrato. Deus, ele fez um concerto com a humanidade. Ele fez a parte dele. Se eu e você fizermos a nossa também, nós seremos grandemente abençoados. Olha só, eu me lembrei de um versículo aqui. E antes de encerrar, eu quero ler com os irmãos esse versículo, que eu gosto muito desse versículo. Irmãos. Olha só, Hebreus. Está colocando aqui? Já coloco na sua tela. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Olha só, irmãos. Que passagem forte. Desde que eu me converti, eu gosto dessa passagem. Olha só, Hebreus, colocar aqui na sua tela. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Olha só o que diz. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Ou seja, a sua confiança tem recompensa. Não rejeite a sua confiança, porque ela tem recompensa. E aqui no versículo 36, ó, porque necessitais de paciência, para que depois, olha só, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Percebeu aqui o segredo? Depois de nós havermos feito a vontade de Deus, nós alcançamos a promessa.
Então, para alcançarmos a promessa, nós temos que primeiramente fazer a vontade de Deus, irmãos. Tem muitos que querem alcançar as bênçãos de Deus, alcançar as promessas de Deus sem fazer a vontade de Deus. Mas aqui fala, faça a vontade de Deus e você vai alcançar a promessa. Eu já ensinei várias vezes, né, pela graça de Deus, e eu continuo ensinando. Nós não somos salvos porque nós obedecemos, irmãos. Não, a salvação não é pela nossa obediência. Se dependesse da gente obedecer para ser salvo, ninguém ia ser salvo. Quem obedeceu até o fim foi Jesus, né? Nós não somos salvos porque obedecemos, mas nós obedecemos porque nós fomos salvos. Nós fomos salvos, aí nós passamos a obedecer. Primeiramente, Deus derrama graça sobre as nossas vidas. Primeiramente, a graça nos capacita a obedecer. Amém? Porque se nós fôssemos salvos porque nós obedecemos, aí nós estaríamos tirando, né, o mérito de Deus, a glória de Deus. Se a gente fosse capaz de nos salvar, não precisaríamos de Jesus. Mas depois que nós fomos salvos, aí nós passamos a obedecer. Amém? Só que a palavra de Deus fala que a fé, ela vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia também diz, como é que eles ouvirão se não tiver ninguém que pregue? E como é que pregarão se não forem enviados, irmãos? Então, durante todo esse trimestre, essa revista vai estar falando de missões. Eu fui no culto no sábado, né? No sábado eu fui no culto da igreja que eu congregava, né? Igreja que eu tenho muito carinho. Até agradeço aqui pastor Everaldo, pastora Marinês e todos os congregantes, né? Pastor Emes, todos os congregantes. E ali, irmãos, o culto era de missões, falavam muito de missões, teve uma peça muito forte ali, uma pregação muito forte falando de missões. E ali eu lembrei, eu falei, meu Deus, a revista está falando de missões, né? O estudo bíblico está falando de missões, e eu venho no culto e o culto está falando de quê? De missões também. Então eu entendo com isso que Deus, ele está falando de missões. Está falando para mim e para você, irmãos, fazermos missões. Fazermos o ID do Senhor. Eu fico observando, né, os irmãos lá da igreja também. Tem irmãos que cuidam, né, de seus familiares doentes. Tem uma missão mais bonita do que essa também? Que às vezes a pessoa pensa que missão é só pregar, é só saber pregar, é só falar em microfone. Às vezes a pessoa pensa que missão é só ir para a África, ir para outros países, pregar a palavra. Não, irmãos. A missão é você fazer o bem ao próximo e aproveitar que você está fazendo bem e falar de Jesus também. Eu fico observando, tem irmãos ali que cuidam dos seus familiares, seus parentes, ou até de outras pessoas também que não são da própria família, mas pessoas que são doentes, né? E eu fico olhando, nossa, essa é uma missão muito valiosa e muito bonita também. E são poucos, né, que aceitam essa missão. E eu tenho certeza que enquanto eles estão cuidando dos seus familiares, eles estão falando de Jesus. Muitos, às vezes, doentes na hora da enfermidade, aceitam Jesus. Muitos, às vezes, até, né, no leito de morte, mas aceitam Jesus. Aí, às vezes, morre o corpo físico ali, mas a alma fica viva para sempre. Então, nós nunca podemos desistir de fazer missões. Pregar a palavra. Irmãos, eu gosto muito de fazer essa live. Gosto muito de fazer o estudo bíblico. Às vezes, as lives que eu faço no sábado também. Lá na igreja, né? Gostava muito de fazer a programação da rádio, porque isso enche meu coração de alegria. E quando você faz missões, isso não é importante só para outras pessoas, não. É importante para você também. Porque você vai se encher de Deus. Sabe por quê? Porque você vai estar cumprindo os propósitos de Deus. Amém, irmãos? Dito isso, vamos para a conclusão da lição. Aqui diz assim, ó. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si. Tá vendo, irmãos? Não podemos guardar a mensagem de salvação somente para nós, não. E aqui continua. Mas proclamá-la entre as nações a sua glória. Entre todos os povos, as suas maravilhas. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo. Tema da próxima lição. A próxima lição é missões transculturais no Novo Testamento. E aí, irmãos, eu já ia encerrar aqui, mas eu não posso. Eu lembrei de um versículo. E eu não posso encerrar sem antes ler esse versículo com os irmãos. É o último versículo. Porque quando fala, né, de anunciar as maravilhas de Deus, anunciar as maravilhas, né, as coisas boas de Deus, as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas, aí eu me lembro do Salmo 105. Vamos lá no Salmo 105. Se não me falha a memória, né? Se não me falha a memória, eu creio que é o Salmo 105. Vamos ver se é isso mesmo. Salmo 105.
colocar aí na tela para os irmãos também. Salmo 105. Deixa eu colocar aí. Olha só. Salmo 105 diz, ó, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Tá vendo aí, ó? Fazei conhecidas as obras de Deus entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Tá vendo a nossa missão? Fazer conhecido o nome do Senhor e cantar todas as suas maravilhas, ou seja, anunciar todas as suas maravilhas. Essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa foi a lição de hoje. Espero que tenha falado ao seu coração. Fiquei muito feliz, né, de ver os irmãos do ministério também interagindo mais nos estudos, né? Os irmãos entrando, assistindo ao vivo também, né? Porque eu creio que alguns irmãos que trabalham e estudam assistem depois, mas é muito bom quando os irmãos participam ao vivo. Porque quando os irmãos participam ao vivo, isso nos dá mais ânimo, nos dá mais força, nos dá mais incentivo, irmãos. Não é verdade? Nos dá mais incentivo. Então fiquei muito feliz dos irmãos estar participando mais e que os irmãos possam participar mais e mais, cada vez mais. Amém? Então agora eu vou estar ministrando uma bênção sobre a sua vida. Não saia daí que eu vou ministrar essa bênção. E já vamos estar dando as bênçãos apostólicas. Quem quiser visitar o Ministério Segundo o Coração de Deus, nos procure aí pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, né? WhatsApp é rede social também, né? Nos procure aí pelas redes sociais, entre em contato e nós vamos estar em nome de Jesus Cristo adorando o nosso Senhor juntos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quinta-feira, sinta-se convidado para a consagração às 8 horas da manhã e para o culto de cura e libertação a partir das 19h30 e no domingo, Santa Ceia do Senhor. Você que está afastado, renove sua aliança e vai tomar a Santa Ceia do Senhor no domingo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua entrada, que Deus abençoe sua saída, que Deus abençoe o seu resto de semana, que Deus abençoe o seu casamento, sua vida conjugal, sua vida material, financeira, que Deus abençoe o seu espírito, a sua alma e seu corpo, que Deus abençoe sua mente, que Deus abençoe suas emoções, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe em todas as áreas da sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará.